Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu quase não tô entrando, né? Para fazer mais live aqui, que eu fazia direto. E tem muitos irmãos me chamando no privado, no meu WhatsApp, perguntando se tá tudo bem, por qual motivo, né? A gente sumiu. E, irmãos, é muita correria, né? Como todos sabem, eu trabalho por conta própria. E assim, eu sou só uma, né? E eu tenho que fazer diversas coisas, cuidar de casa, cuidar de criança, levar pro colégio, né? Fazer as pregação na rua. E a gente já explicou o motivo pelo qual não tá gravando as pregações lá, mas está sendo uma benção do Senhor. O Senhor tem alcançado almas ali muito importante para ele, entendeu? E é isso que importa, né? Quando a gente está dentro do centro da vontade de Deus, não somos nós que fazemos nada, né? Simplesmente é o oleiro que trabalha. Eu sou somente um instrumento nas mãos de Deus, né? Eu vou ali, eu simplesmente abro a minha boca e Deus começa a me encher, começa a falar com as pessoas que ele já tem direcionada para falar a palavra, e tem sido uma benção. E domingo passado foi minha avó, foi minha filha, e foi uma benção muito grande. Irmãos, a minha filha que ia estar louvando, né, tá com vergonha, não quer louvar. Então eu vou estar trazendo um louvor aqui para vocês meditar nesse louvor. E o louvor, ele sempre fala, né, muito conosco. Então eu vou estar falando, vou estar passando o louvor, e depois desse louvor eu vou estar fazendo uma oração pra gente estar abrindo a live, tá bom? E vou estar trazendo a palavra. Essa palavra aqui, que eu tava aqui agora meditando nela, e eu tava aqui praticamente já chorando, porque a gente sente, né, o poder do Espírito Santo na palavra. Eu acho lindo como que Deus, o amor dele nos constrange, né? Então eu vou colocar aqui o louvor, que eu quero que vocês escutem, medite. E a gente vai, depois do louvor, a gente vai estar iniciando, tá bom? Eu vou deixar salvo aí para depois quem quiser ouvir, né? Ouvir. Se está tudo obscuro, preste atenção na letra desse louvor, tá bom? Eu não sei quem é que tá aí conosco, mas seja muito bem-vindo, tá bom? Não dá pra me ver quem é. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Espinhos têm atravessado caminhos que são labirintos e não tem saída. Eu também passei por essa situação, mas surgiu uma luz em meio à escuridão. E essa mesma luz vai ajudar você. Basta você chamar que vem te socorrer. E esse deserto ele vai te tirar águas cristalinas e eu transbordar. Amém, né? Glória a Deus. Ele vai te tirar desse deserto. Esse é o Deus que morreu por ti. Porque Ele te ama, porque você é especial pra Ele. Amém? Em sua vida Ele quer agir. Espinhos e flores vão se transformar. As trevas e luz pra te iluminar. E o caminho certo você vai seguir. E desse labirinto você vai sair. Glória a Deus, né, meus irmãos? Deus vai te tirar desse deserto, Deus vai tirar desse caminho de dores, de sofrimento. E Ele tem um novo caminho já preparado para a sua vida. Amém? Somente você crer, somente você se arrepender dos maus caminhos,
porque Deus, ele nos trouxe aqui hoje para falar isso para você. Olha só o que o louvor fala, ó. Eu também passei por essa situação, mas surgiu uma luz em meio à escuridão. Eu também passei por esse caminho difícil. E essa mesma luz E eu venci porque Jesus estava comigo nesse momento terrível que eu passei. basta você chamar que vem de socorrer. E esse deserto ele vai te tirar, águas cristalinas irão transbordar. Esse é o Deus que morreu por ti. Em sua vida ele quer agir. Glória a Deus, aleluias. Espinhos e flores vão se transformar. As trevas em luz pra te iluminar. E o caminho certo você vai seguir. E desse labirinto você vai sair. E desse labirinto você vai sair. Amém? O que eu acho interessante, sabe o que que é? Igual esse louvor acabou de falar. Tem horas que nós estamos dentro de um labirinto, literalmente. O que é um labirinto? Todos aqui sabem o que é um labirinto. Labirinto é um lugar que parece que você não tem saída. Você vai para a esquerda, você vai para a direita, você vai para frente, você vai para trás. E você fica andando ali e sempre dá no mesmo caminho. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que tem no final desse túnel, desse labirinto que você se encontra, que você pensa que vai morrer aí literalmente, existe uma luz que está te aguardando, que está te esperando. E é a luz de Jesus. Somente Ele que pode nos arrancar do lodo, que pode nos arrancar, nos levantar do pó e da cinza. Porque Ele fez isso comigo também. Um dia, um belo dia, anos atrás, eu me encontrava caída, eu me encontrava sem esperança, eu me encontrava desacreditada, mas foi bem aí que Ele me encontrou. Foi bem nesse momento de crise que Ele me achou, que Ele estendeu suas mãos para mim, que Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, nem eu. Porque a situação que eu cheguei, eu não acreditava que eu poderia, me levantar de novo. Mas é bem aí que Deus entra na nossa história, quando não há mais o que o homem possa fazer. Porque se você está podendo fazer, Deus não vai entrar, porque Deus trabalha com a impossibilidade do homem. Então foi bem aí que Ele entrou, no meu impossível, e fez e ainda está fazendo grandes coisas por mim. Amém? Agora eu vou estar orando aqui pra gente estar entrando na palavra, tá bom? Você que tá aí na sua casa, não sei quem é que tá aí conosco, eu não tô vendo, né? Igual eu já falei. Que você coloque a mão no seu coração e que você também ore e fale pra Deus abrir seu coração pra estar recebendo essa palavra, tá bom? Então vamos lá, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu queria primeiramente te agradecer por mais essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da sua palavra, Deus. E que o Senhor venha, Pai, ministrar nos corações de quem precisa ouvir, porque a sua palavra ela nunca voltará vazia. Ela é como uma espada de dois gumes, Senhor. Ela entra e corta, Pai, tanto para quem está ministrando como, Senhor, para quem está recebendo. Que o Senhor venha libertar pela palavra, que o Senhor venha, Deus, trazer filhos que estão distante da sua presença, Pai, para o lugar, Senhor, que eles nunca deveriam ter saído. Mas se saiu, ainda dá tempo deles voltar, porque, Deus, enquanto a vida há esperança. Então, que o Senhor venha falar na minha boca, que não seja eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E a palavra que o Senhor me deu, como eu já descrevi na legenda aí, a parábola é o filho pródigo, que está em Lucas, o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Deixa eu só colocar um fundo musical aqui para tirar esse louvor, tá? Que fala assim, ó.
fala assim, ó. Vamos lá, vamos começar, né? Ah, agora eu vi a Sebastiana. Seja bem-vinda, Sebastiana. Agora eu vi você que apareceu aqui. Então vamos lá, né? Fala assim, ó. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alpargatas nos pés. Eu tô emocionada, porque essa palavra é muito forte, né? E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Meus irmãos, que palavra linda, que só de eu estar falando ela, o Espírito Santo já está trabalhando, o Espírito Santo já está aqui, eu estou sentindo a presença dele. E aqui vai contar a história de 2 filhos. Um filho que decidiu viver a sua vida, que decidiu sair, que decidiu curtir, que decidiu andar por esse mundo. E outro filho, que era o mais velho, que era um filho recatado, que era um filho que obedecia o seu pai, que era um filho que andava nos caminhos certos. E o filho mais novo, talvez pela idade também, de querer, saber a curiosidade como que é o mundo aí fora, ele chegou até o seu pai e falou: Pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai, vendo a atitude do seu filho, ele não negou o pedido dele. Por quê? Porque o pai, ele ama seu filho, mas ele também não vai privar o filho de fazer as suas escolhas.
porque a minha e a sua escolha está somente em nós, porque Deus, ele deixou esse livre-arbítrio para mim e para você. E o pai decidiu o quê? Decidiu vender, né, a fazenda e dar a parte do filho mais novo. E aí o que aconteceu? Quando ele pegou a sua parte, o que ele fez? Desculpa pelo cachorro, começou a latir agora na hora da pregação. Quando ele recebeu sua parte, a palavra acabou de falar pra gente que ele partiu da casa do pai e ele foi para uma terra muito longe. E ali, meus irmãos, ele começou a gastar toda a sua herança. Aqui a palavra não fala. Aqui a palavra fala só que ele gastou com meretrizes, com mulheres da vida, prostitutas. Mas eu creio que esse filho, ele pode ter usado drogas, ele pode ter feito muitas coisas que desagradou os olhos do pai. E ali, aonde ele foi, para aquela terra muito longe, ele pensou que aos olhos dele, né? Ele pensou que aquele dinheiro nunca ia se acabar. Ele pensou que aquele dinheiro ia ser eterno, que aquela herança não ia acabar nunca. Não é bem assim que eu e você muitas das vezes pensa? Que essa vida boa que a gente tem, que essa vida, que as nossas decisões, que os nossos caminhos vão nos levar a coisas boas, que o caminho e as decisões que a gente toma vai nos levar para aquilo que a gente pensa que é bom para mim, para você? E foi o que esse filho fez. Ele pensou que ele saindo ali da casa do pai, onde talvez o pai tinha ele debaixo das asas, porque tem pai que é assim, tem pai que cria os filhos, pode estar o tamanho que for, mas ele trata o filho como se fosse ainda uma criança. É amor, é cuidado, é o medo de perder, né, o filho para o mundo. E foi o que esse pai fez. Mas o filho, ele quis sair debaixo das asas do pai. Ele quis trilhar o seu próprio caminho. E a Bíblia vai nos relatar, meu irmão, que quando ele chegou naquela terra, quando ele gastou toda a sua herança, o lugar onde ele estava foi literalmente desolado por uma grande fome. E ele começou a padecer necessidade. Agora aquele filho que tinha muito dinheiro, que tinha bens, que tinha posição, agora esse filho se encontra no chão. Esse filho se encontra longe do pai. Esse filho se encontra longe da casa, do conforto, do amor. Ele se encontra sozinho, numa terra onde não conhece ninguém. E o pior, a pior coisa que eu acho é você chegar num ponto que ele chegou, de passar necessidade. E quando ele estava naquela situação, que ele começou a passar necessidade, o que aconteceu? Chegou dois cidadãos naquela terra onde ele estava. E falou para ele apacentar os porcos, né? Apacentar os porcos num campo onde eles estavam. E ele não teve opção. Ou ele aceitava, ou ele ia morrer ali, literalmente, ele ia padecer. Ele já estava padecendo. Ele ia padecer mais ainda. E aqui que eu quero frisar. Quando chegou nesse momento que ele foi com esses dois cidadãos para aquela terra, o qual mandou, ele estava com tanta fome, mas com tanta fome, que ele desejou
comer as bolotas que os porcos estavam comendo. E ninguém lhe dava nada. Ele chegou a comer, ele desejou comer a comida que os porcos estavam comendo, porque ninguém estava oferecendo nada para ele. E bem nesse momento, ele teve um choque de realidade. No momento que passou a farra, no momento que passou a curtição, no momento que os amigos, enquanto ele tinha dinheiro para oferecer, para gastar, foi embora, no momento que ele chegou no fundo do poço, no momento que ele não tinha ninguém para desabafar, foi nesse momento que ele teve um choque de realidade tão grande que ele lembrou da casa do pai, que ele lembrou o tanto que ele era amado ali, o tanto que ele era cuidado. Ele lembrou tanto desse amor do seu pai que veio à mente dele como era tratado os empregados do seu pai, os servos do seu pai. Que até os servos do pai dele eram muito bem cuidados na casa dele. E ele se lembrou disso. E quando ele se lembrou disso, que os servos tinham abundância de comida, podia escolher o que eles queriam comer, do bom e do melhor. E ele ali naquela situação, querendo comer a bolota do porco. E não podia, porque era comida de porco, né? Era os restos. Era o resto, porque porco come isso, lavagem, resto, comida já estragada. E foi nessa hora que ele lembrou do pai. E o que eu acho mais lindo, que ele decidiu, quando ele chegou no pior momento da vida dele, ele decidiu voltar. E por que que tem muitos filhos que ainda continuam comendo bolotas, comendo o pior? Porque não reconhece o seu erro. Porque quer continuar, porque o orgulho e a arrogância tá corroendo o seu coração. Porque o orgulho não deixa você abaixar o seu ego, o seu eu. E você prefere continuar nesse sofrimento, nessa humilhação, do que voltar para a casa do seu pai. E foi bem aqui que esse filho, ele foi inteligente. Ele falou: olha, eu sei que eu pequei, mas eu vou voltar, seja o que Deus quiser. Ele já tinha um não. Então, ele ia lá atrás do pai. Só porque ele pensou que queria ter outro tratamento. Não é assim que a gente pensa? Quando você erra, quando você cai, quando você peca, você pensa assim: ah, vou lá pra quê? Vou lá fazer o quê? Ah, não vou ser bem recebido. Vou jogar na minha cara o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas ele, em momento algum, ele pensou isso. Ele pensou foi no amor que ele tinha naquela casa. Ele pensou no cuidado que ele tinha naquela casa. E ele falou: eu vou lá. Eu vou voltar para minha casa. E o que me chama mais atenção, que nesse momento, ele se levantou. Ele se levantou e ele falou assim, com a própria boca dele: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se levantou e ele falou assim: irei ter com meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Que lindo! Aqui, ele teve a consciência que primeiro, antes dele pecar contra o pai,
Ele pecou contra o céu. Ele sabia que tinha algo maior do que ter pecado contra o Pai. Ele pecou contra o Pai Celestial. Ele pecou contra o Pai, que só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode te lavar do lamaçal. Só Ele pode te levantar quando você cai, ou quando ninguém sabe que você caiu, somente o céu sabe. E foi bem isso que Ele fez. Ele tinha consciência que Ele tinha pecado contra o céu e que Ele tinha pecado contra o Pai. E que Ele não era nem mais digno de ser chamado de filho. E aqui, meu irmão, é o que eu quero te falar. Aqui é o que eu quero frisar essa mensagem para mim e para você. Porque essa mensagem é direcionada a filhos pródigos. A filhos que conhecem o Pai que tem. A filhos que muito tempo estavam na presença do Pai. Que há muito tempo sentia a presença de Deus. Que chorava na presença de Deus. Mas que se afastou da presença, mas que saiu da presença, que saiu da casa do Pai. A casa do Pai aqui, que eu tô falando, não é um templo feito de mãos humanas, não. Aqui a casa do Pai pode ser seu quarto, pode ser um lugar onde você tem sua intimidade com Deus. Aqui pode ser também a sua sala, onde você fez um altar, levantou um altar ali para Deus. Mas que por algum motivo você se distanciou, não quer mais saber das coisas do Pai. Mas você tem consciência que você pecou contra o céu. Você tem consciência do que você fez. E aqui que é a parte primordial dessa mensagem. Você não tem noção do que o arrependimento causa no reino espiritual. Você não tem noção do que um coração arrependido de verdade, do que um coração contrito de verdade, do que uma consciência arrependida de verdade, ela causa no céu. Você não tem noção. O arrependimento, ele é tão poderoso que a palavra de Deus vai falar que ele deixa 99 justos. 99 pessoas que perante Deus estão justas, estão sem pecado. Ele deixa 99 justos por causa de uma alma que se perdeu. Sabe por quê? Porque qual é o pai que tem um filho que se perdeu, que ele não vai atrás? Qual é o pai que sabe que seu filho está ali ferido, caído, machucado? Ele não vai querer ir lá buscar, tratar seu filho? Só um pai que não tem amor pelo filho. Só um pai que não tem. Só um pai que não tem um coração que bate, né? Só se for um pai que tem um coração de pedra. Então foi aqui que teve uma revolução no céu. Quando esse filho, ele teve a consciência do que ele fez. E ele voltou para o mesmo lugar da onde um dia ele saiu. E quando ele chegou lá, meus irmãos, quando ele chegou lá, o pai, que a palavra fala, não fala a quantidade de anos, se foi meses, se foi algumas semanas que esse filho ficou longe da casa do pai. Mas a palavra vai dizer que ele tinha uma herança e que essa herança acabou. Então, pela lógica, uma herança ela não vai acabar do dia para a noite. Ainda mais se for uma herança grande. Uma herança, vamos supor, se essa herança fosse avaliada ali num alto valor, ela vai acabar através de anos, né? Ou através de uns 5 anos, 10 anos, não sei como que a pessoa, né, vai gastar essa herança, mas uma herança ela não acaba do dia para a noite.
Então aqui está relatando que esse filho já tinha bastante tempo que ele estava longe da casa do pai. Mas o que eu acho mais lindo em Deus é que ele estava aguardando o filho. Ele estava esperando o filho voltar. Porque Deus é assim. Não importa o que você fez, não importa se você matou ontem, se você se prostituiu ontem, não importa se você usou droga ontem, se você cheirou uma carreira de cocaína, não importa se você se deitou com outro homem que não é o seu, não importa. Mas se hoje você se arrepender de verdade e não voltar a praticar as más obras, se você se arrepender agora e não voltar pelo caminho que você trilhou, você pode ter certeza que o seu pai está te aguardando. E ele te ama tanto que ele me trouxe aqui para te falar que você é muito especial, que tem festa te aguardando, que tem roupas novas te aguardando. E voltando à palavra, Sofia, dá licença, você tá me atrapalhando, vai lá pro sofá. E voltando para a palavra, fala assim, versículo 20: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, e viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Que lindo! De longe, quando ele viu o pai dele, o coração dele se encheu de compaixão. Bateu aquela saudade. Eu imagino que quando ele viu o pai dele de longe, ele pensou assim: nossa, agora eu vou estar no colo do meu pai. Agora eu vou receber carinho, amor. Agora eu vou ter, né, aquele calor, aquele abraço verdadeiro. Agora eu vou escutar aquelas palavras que meu pai contava para mim. Agora eu sei que aquilo que ele me falava lá atrás era verdade, que ele só queria o meu bem, que ele não queria me ver na situação que eu passei. E aí, quando ele chegou perto do filho, do pai, ele falou assim, ó: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alpargatas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus! Que lindo! Olha só, que coisa mais linda. Aqui, quando o pai viu o filho, ele já sabia que em um momento podia passar 10, 20, 30 anos, mas que ele ainda ia ver o filho de volta. Que ele ainda ia ver o filho na casa dele. Que ele ainda ia preparar a melhor festa para receber o filho. Porque quando o filho chega, já estava tudo preparado. O servo só mandou buscar, o pai só mandou buscar. Por quê? Porque a roupa já estava guardada, o anel já estava separado, a sandália já estava separada. Estava só aguardando o dono da roupa, do sapato, do anel chegar. Porque o que é meu e o que é seu, ninguém pode tomar posse. O que é meu e o que é seu está guardado lá no céu. E somente eu e você vai tomar posse daquilo que Deus já preparou para mim e para você. Amém? Então, e quando chega ali, quando chegam os servos ali, né, perante o pai, ele fala o quê?
Que eles ficaram assustados, né? Uai, vai fazer festa pra quê? Vai matar bezerro pra quê? E o pai fala, né? Porque o meu filho que estava morto reviveu. E o meu filho que estava perdido, ele foi achado. Olha pra você ver que coisa mais linda. Aquilo que estava perdido foi achado. E aquele que muitos pensaram que estava morto, estava só adormecido por um tempo. Ele reviveu. Ele voltou. Então o que eu quero te dizer hoje, meu irmão e minha irmã, que pode passar o tempo que for, mas que o seu lugar, tudo aquilo que Deus preparou para você, está guardado. E é somente você que vai desfrutar daquilo. E tem banquete, tem festa te aguardando. Basta somente a sua atitude, como foi a atitude desse filho, de se arrepender, de reconhecer o seu erro e de voltar para a casa do Pai. E teve algo aqui muito surpreendente, algo que o pai não estava esperando. Sabe por quê? O filho mais velho, que é aquele filho que já tem experiência, que é aquele filho, né, que tem a idade mais avançada. Qual que é a função do filho mais velho? Proteger o mais novo. Qual é a função do filho mais velho? Ensinar para o mais novo aquilo que foi passado para ele quando ele era criança também. Mas aqui, quando o filho chegou da rua e viu aquele alvoroço todinho na casa do seu pai, ele perguntou para os servos: o que está acontecendo aqui? E os servos respondeu para ele: o seu irmão que estava morto, ele reviveu. E que estava perdido foi achado. E seu pai falou para a gente fazer uma festa, preparar a melhor festa, a melhor roupa. E o filho mais velho ficou irado com aquilo. Ele não aceitou aquilo de maneira nenhuma. Ele chegou até o pai dele e falou: pai, eu tô aqui com você, eu nunca te traí. Eu nunca te decepcionei, em outras palavras, né? Eu nunca te decepcionei, eu nunca transgredi contra você. E agora o meu irmão, que fez o Senhor vender a nossa terra, que fez o Senhor acabar com tudo que um dia você construiu, ele voltou e você ainda vai preparar uma festa para ele? Ele não merece isso. E é bem aqui que Deus também fala para mim e para você hoje. Ninguém merece nada. Nem eu, nem você, nem o ciclano, nem o fulano. Por isso mesmo que Deus enviou o seu filho, o seu único filho na face da terra. Porque ninguém merecia nada. Todos, sem tirar e nem pôr, foram destituídos da glória de Deus. Ninguém merecia nada. Mas por amor da humanidade. Que humanidade é essa? A humanidade é todos que habitam nela. É o preto, é o branco, é o homossexual, é o prostituto, é o criminoso. Por amor de todos esses pecadores, Deus enviou seu único filho. E num madeiro, ele foi o quê? Ele foi morto. Colocaram coroa de espinho na cabeça dele. Pregaram as mãos e os pés dele. Perfuraram ele com a lança. Deram vinagre para ele beber. E aqui o irmão ficou indignado. E Deus me trouxe aqui hoje, foi essa mensagem que ele falou muito forte comigo aqui em casa. Se tem uma coisa que incomoda, meu irmão, as pessoas, os irmãos, os religiosos, o sistema corrompido, sabe o que é? É quem um dia estava morto. É quem um dia estava no chão. É quem um dia estava igual o filho pródigo. Perdeu tudo, pecou. Não tinha mais nada, queria até comer bolotas de porco. Estava no fundo do poço. E Deus foi lá e levantou ele e resgatou. Se tem uma coisa que incomoda as pessoas, é quem um dia estava caído e agora está de pé. É quem um dia era um pecador, mas hoje a palavra fala que onde abundou, superabundou o pecado,
vai superabundar a graça de Deus. O que incomoda muitas pessoas, talvez é você que está aí do outro lado, que já deu tanto trabalho para sua família, que já deu tanto trabalho para sua esposa, para os seus pais, que já foi um traficante, que vivia na boca de fumo e hoje você se arrependeu dos seus pecados. Hoje você voltou sua vida para Jesus. E a sua própria família fala com a sua própria boca. Mas agora o fulano de tal não era aquele que fazia isso, fazia aquilo outro. Agora tá querendo dar um de santinho? Agora tá querendo ser o melhor, tá querendo ser o santarrão? Não é bem assim que as pessoas fazem? É os irmãos. Esses irmãos é aqui no figurativo. Pode ser irmão da igreja, pode ser o irmão da sua parentela, pode ser o irmão sangue de sangue também, que saiu da mesma barriga. Pode ser seus amigos. Aqui não tá falando que tipo de irmão que é. Não é assim? Eles não aceitam de maneira alguma que um dia você tava lá, jogado no chão, caído. Quando você tava jogado no chão, caído, ninguém te enxergava. Quando você estava lá jogado no chão, caído, desacreditado, as pessoas passavam como os levitas e o sacerdote. Olhava para você, sabia que você precisava de ajuda. Mas o que eles fizeram? Ó, pegou seu caminho e foi embora e deixou você lá sangrando no meio da estrada. Aí Deus vai e manda um bom samaritano, porque Deus não te deixa no meio do caminho porque você se quebrou. Deus não te deixa no meio do caminho porque você pecou. Deus ele não te deixa no meio do caminho porque você quis fazer as suas vontades e lá na frente você quebrou a cara. Não. Ele vai te pegar, ele vai te colocar na mão dele, assim como Jeremias 18, como barro nas mãos do oleiro. Ele vai fazer o quê? Ele vai, meu irmão, te amassar. Ele vai começar a tirar os carrapichos e pode preparar que vai doer, viu? Vai tirar lágrima de sangue. Ele vai começar a te limpar todinho, de dentro pra fora, porque tem gente que pensa que a limpeza tem que ser por fora. Coloca um roupão, uma blusa até chegando no pescoço, a Bíblia debaixo do braço. Nossa, tô uma nova pessoa, não tem nada a ver. A limpeza tem que começar de dentro, porque se não for de dentro, você vai ficar só mais um na mão, com capa de autoridade, mas tá cheio de lepra por baixo. E Deus não quer gente leproso, não. Deus quer gente como filho pródigo, gente que não é capa, gente que sabe que fez, gente que sabe que pecou, gente que sabe o que fez no escondido, mas que sabe o Pai que tem, sabe o Pai que é perdoador de pecados, sabe que é aquele Pai que ainda quando você estiver lá no seu último suspiro, você se arrepender dos seus pecados e clamar por Ele, Ele vai estar ali. Então é isso. E aqui esse filho, ele ficou revoltadíssimo. E o pai falou para ele: filho, por que você tá assim? Tudo que é meu é seu. Você sempre esteve comigo em todas as coisas. Você sempre esteve comigo e todas as minhas coisas são tuas. Porque aqui, o filho que estava morto, para muitos, o filho que estava se perdido, Deus só tirou por um tempo a autoridade dele, porque anel aqui simboliza a autoridade. Deus tirou dele também as vestes, porque as vestes aqui simboliza limpeza, e as vestes do filho estavam sujas, porque ele se contaminou com as coisas do mundo. Mas as vestes novas e limpas estavam preparadas, já estava separada pelo Pai. Aqui também Deus preparou sapatos novos, porque os sapatos que o filho pródigo estava andando já não servia mais para ele. O sapato aqui simbolizava o passado do filho pródigo, o caminho que ele trilhou e que levou ele à queda.
E quando o filho pródigo se prostrou e se arrependeu, Deus já tinha preparado sapatos novos. Sapatos que agora ele ia trilhar o caminho de Deus. Ele ia trilhar o caminho que o céu preparou para ele. E pode ter certeza, meu irmão, que o dia que você cair e que o próprio Deus te levantar, se prepare. Porque você vai incomodar muita gente. Porque a vontade de muita gente era te ver caído, derrotado, precisando de um, de outro, vivendo de migalhas. Essa é a vontade de muitos. Mas você tem um pai que do seu pior momento, que da sua pior dificuldade, ele escreve um belo testemunho e coloca na sua boca. Ele te levanta do pó e das cinzas e te faz se assentar no meio de rei, de príncipes e princesas. E ainda te dá um novo nome. É assim que Deus faz. Para você ver o que simboliza o arrependimento. Por isso que muitas pessoas não pregam sobre arrependimento. Porque o diabo sabe que o arrependimento, ele é divisor de águas na caminhada da gente com Deus. Porque se tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Não é eu que estou falando, é a palavra. Se tem uma coisa que nos afasta da presença, faz um bloqueio, uma parede entre eu e Deus, é o pecado. Mas se tem uma coisa, meu irmão, que faz o céu descer e Deus agir, é o arrependimento. Então que essa noite você venha se arrepender. Que essa noite você venha ter uma fé inteligente. Uma fé que não é só aquela fé de ouvir e não praticar. Mas uma fé que você vai ouvir essa palavra e que você vai praticá-la. Porque o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é isso. Praticar a palavra de Deus. Não ser só ouvinte. Hoje tem muito ouvinte e poucos praticantes. Por isso que passa 10, 20, 30 anos servindo a Deus. Eles acham que serve a Deus, mas não está servindo. Está servindo a eles mesmos. Que a vida não muda, é sempre a mesma coisa, entendeu? Porque você pode ter certeza que evangelho exige mudança de caráter. Se eu era prostituta, tive um encontro com Deus, não vou ser mais prostituta. Igual a mulher samaritana, era prostituta. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Deus, ela virou uma missionária. Paulo era o assassino dos cristãos. Ele matava sem dó e piedade. A partir do momento que Deus teve um encontro com ele no caminho ali de ir para Damasco, ele jamais não era mais assassino. Ele virou o maior apóstolo da Bíblia Sagrada. Então, se alguém está falando para você, pregando esse Jesus, e você não muda de vida, eu sinto muito te dizer, você não está no evangelho verdadeiro. Porque evangelho que não muda não é evangelho. Jesus nos chamou para sair do acomodismo. Jesus nos chamou para sair das trevas e vir para a luz. E para a gente sair das trevas e vir para a luz, nós temos que tomar uma decisão que somente eu e você pode tomar. Nem Deus te obriga, meu irmão. Deus não te obriga a nada. Mas Ele é muito sincero. Ele não vai passar a mão na sua cabeça, não. Ele vai te colocar assim, ó, tudo limpinho na mesa. É assim, assado. Por isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, não quer que você conheça a palavra. Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você se torna livre. Você não fica preso a sistema, você não fica preso a pessoas, você fica somente alicerçado na rocha. Porque a palavra fala que ela liberta, salva e cura. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente quem pode te libertar é a palavra. Somente quem pode fazer na sua vida é a palavra. Porque através de uma palavra
liberada pela boca de Deus, ele criou céus e terra. Para você ver que poder tem a palavra. Então era essa linda e poderosa palavra que Deus colocou na minha boca essa tarde. E eu recebo até para mim, né? E que vocês venham depois meditar nessa palavra, né? Porque muitas das vezes a gente... É bom não ficar só nas minhas palavras, mas você pegar a Bíblia e ler e pedir o discernimento para Deus. Porque nós temos que nos achegar aos pés de Jesus. As coisas estão difíceis, vai ficar pior ainda. E se você não tiver com a sua vida na rocha, você não vai suportar o que está por vir ainda. Nós estamos no início das dores e muitas coisas ainda vão acontecer até a volta de Jesus. Então você tem que se preparar. Senão, você não suporta não. Amém? E eu agradeço a rica oportunidade, quem entrou, quem ficou, quem saiu. Que vocês sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando Deus me der outra oportunidade de estar vindo aqui trazendo essa palavra, eu estarei aqui com vocês. Amém?